A senhora, a senhora é parente da autora ou das partes, de alguma forma, parente, amiga ou inimiga, ou tem interesse nessa ação das partes? Não fica olhando, a senhora tem que olhar para mim, não precisa olhar para a advogada, a senhora tem que responder só o que a senhora sabe. Entendeu? Eu sou amiga da requerente. Mas a sua amiga é uma amizade, essa sua amizade é forte a ponto de a senhora faltar com a verdade aqui em juízo? Não. A senhora está compromissada na forma da lei, a senhora não pode faltar com a verdade. Sob pena da senhora ser responsabilizada por isso, ok? A senhora conhece a autora? Sim. Conhece há muito tempo? Eu conheço ela há 16 anos. Qual é a relação da autora com esse imóvel? Na época, a outra dona... Ela é possuidora, ela é proprietária, ela tem a posse do imóvel, ela é proprietária. Qual é a relação dela com o imóvel? Hoje ela é proprietária, porque na época a outra pessoa me ofereceu na época, como eu conhecia ela na época, a gente trabalhava e eu queria que ela viesse morar no São Raimundo. Aí eu falei para ela que tinha na época uma pessoa que queria vender um imóvel, e aí justamente foi assim que ela comprou o imóvel. Ela comprou, mas ela comprou e foi logo morar no imóvel? Não, na época ela comprou, como na época eu não tinha, eu morava de aluguel, eu morei lá por 6 meses, aí depois eu saí e ela começou a morar lá. Quanto tempo? Me diga uma coisa, ela está na posse do bem, sempre teve na posse do bem, ela sempre morou lá, nunca saiu? Depois que ela comprou, como eu lhe falei, eu morei 6 meses, aí depois ela veio morar lá, ela nunca saiu de lá, sempre morou lá. E esse tempo que ela tem a posse, que ela começou a morar lá, quanto tempo tem? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? 7 anos. 7 anos? Sim. A senhora sabe dizer se ela está sendo... de que forma ela está sendo turbada na posse dela? Ela está temendo por essa posse dela? De alguém tomar posse dela do imóvel? Sim, ela está sim. De que forma está sendo feito isso? Você pode me dizer? Essa ameaça de turbação está sendo feita para ela de que forma? Ela me falou que os vizinhos do lado estavam... Até porque eu não moro muito próximo dela hoje. Tá? Ela me falou que o vizinho do lado, do terreno, que na época era vazio mesmo, na época que eu morei lá, era cheio de lixo, o terreno do lado. Ela me falou que eles queriam tomar, né? Até porque na época que ela comprou, a gente não sabia se existia outro dono, além dessa moça que vendeu para ela o terreno. Essa pessoa que vendeu para ela, morava no terreno deles? Não, morava assim neste lugarzinho que lá era um bar antigamente, né? Desde o início lá que iniciou, essa pessoa que vendeu para ela me falou que já morava lá há 12 anos e ela tinha um bar lá na época. Ela que vendeu para ela o imóvel? Sim, senhora. Ela vendeu o terreno ou vendeu... ou vendeu, já tinha casa no terreno? Na época tinha um quartinho, mas na época era de madeira quando ela vendeu. E os requeridos moravam lá, nesse terreno do lado, nessa época? Não, porque desde essa época lá sempre foi vazio, né? E na época que eu morei lá, que eu lhe falei que eu passei 6 meses, era muito cheio de lixo lá do lado. Mas eles fazem que tipo de ameaça que eles estão fazendo para ela, para tirar ela da posse? Eles falam que a propriedade está dentro da metade do terreno deles, que... Não, mas eles falam algum tipo de ameaça? Eu fiquei sabendo, eles falaram até para ela ir morar no lixo, né? E realmente o terreno do lado era um lixo. Eles vão com frequência lá, ou frequência fica cobrando dela para sair do imóvel? Sim. Tá bom então, estou satisfeita. Doutora, a senhora vai fazer alguma pergunta? Deixa eu lhe perguntar. Na época, a senhora testemunhou, no caso, no cartório, a compra e a venda do imóvel da dona Rosário. Sim, foi até eu que fui com ela no cartório. Até ela foi no cartório, né? E deixa eu lhe perguntar outra coisa. A dona Rosário, quando foi morar lá nesse imóvel que ela mora hoje, que lá é um pequeno quarto, excelência, né? Eu mostrei as fotos nos autos, lá é um cômodo. Faça a pergunta objetivamente, doutora, para ela responder. A dona Rosário fez alguma construção lá no imóvel? Sim, porque na época era de madeira e ela fez de tijolo.
Certo. Só isso mesmo, excelência. Satisfeita. Muito obrigada, tá, dona Francisca? Pode entrar outra. A Judite, dona Judite. A dona Judite, excelência, é a vizinha, viu? Uhum. Dona Judite. Dona Judite, a senhora tem algum parentesco com a autora? Ou com os requeridos? Não, com nenhum. Eu só conheço ela, mas não tem parentesco nenhum. Não tem parentesco? Nem a senhora tem uma amizade muito próxima, íntima dela, a ponto de ter interesse no processo? Não, mas ela me pediu para vir falar para ser testemunho, porque ela... Então, a senhora está compromissada na forma da lei, só não pode faltar com a verdade, tá bom? Doutora, eu não me... Tá bom, então. Então, a senhora conhece ela há quanto tempo? Há muito tempo. Desde quando ela comprou. Eu conhecia desde a primeira... Quando foi que ela comprou esse imóvel? A senhora tem que dizer só se a senhora sabe. Não precisa dizer o dia exato. Ela comprou 1 ano, 2 anos, 3 anos? É 7 anos que ela me disse. Quem morava lá era a dona Ana. Essa daí eu sei que morava lá e depois vendeu para ela. O seu João adoeceu. A partir de quando ela começou a morar nesse imóvel, a senhora sabe? Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Senhora, ela nunca ficou sem gente. Não, veja bem, dona, como é seu nome? Judite. Dona Judite, eu só quero saber da senhora o seguinte, a questão aqui é com dona Rosário. Eu quero saber de dona Rosário, eu quero saber se esse imóvel é dela, se ela tem a posse desse imóvel, se ela mora nele, de quanto tempo ela mora lá sem sair desse imóvel. Há 7 anos, senhora. 7? É. Desde que ela comprou. Sim, ela comprou. Só sabe de que foi que ela comprou? Ela comprou de... E? A senhora sabe de que ela comprou? Da dona Ana e seu João, que era o dono do bar. Ah, do terreno que fica ao lado, não é isso? É, dela? É sim. Sim. A senhora conhecia os requeridos aqui, não, né? Não, não sei quem são, não. Não. Quem mora lá atualmente do lado? Quem mora do lado? Sim, nesse bar. No momento que mora do lado, o terreno é só Piauí, que já é parte do conjunto, porque ele é na avenida. Ele fica solto, é no canteiro da prefeitura, fica solto ali no meio. Não tem vizinho próximo assim. Quer dizer que ela mora lá direto, tem 7 anos que ela mora lá, não é isso? Nunca deixou o imóvel, sempre morou lá, não é isso? Sempre morou lá. Tem pelo menos 7 anos isso aí, né? Sim. E o terreno dela, doutora, fica entre um alicerce, que era do terreno do moço aí, e a avenida. Fica no canteiro da prefeitura, a casa dela. Deixa eu lhe perguntar, ela está sendo ameaçada na posse dela? Estão ameaçando ela para ela tirar ela de lá, da residência dela, dessa casa? Doutora, ela não está bem, ela está com problema de nervo por causa disso. Ela é uma pessoa já de idade, e ela me disse que mandaram ela fazer a casa dela no lixeiro, é um absurdo isso daí, e ela vive sozinha, em tratamento, tomando remédio, porque ela está muito nervosa, porque ela está com medo de não amanhecer viva lá. Tá bom. A senhora sabe quem está ameaçando elas? Eu não conheço eles, não, mas só sei que são os que compraram, né? Ah, eles compraram o terreno dela? Não, os que compraram o terreno da casa do lado. Do lado, né? Até onde eu sei, esses terrenos não tem essa quantidade de metragem, não, que é o mesmo tamanho do da gente. Sim. Eu moro ali há 32 anos. Tá bom, então. A senhora sabe se eles estão indo com frequência lá, pressionar ela para sair da casa? Ela me disse que eles vão lá. Às vezes ela chega nervosa lá em casa. Tá bom, estou satisfeita. Doutora, a senhora vai perguntar, doutora Amanda? Não, excelência, satisfeita também. Muito obrigada, dona Amanda. Ela que é Amanda, né? A Judite. A Judite, né? Certo. A outra testemunha é o senhor Reginaldo, excelência. Ele também é vizinho próximo do imóvel, senhor Reginaldo. Bom dia. Bom dia, senhor Reginaldo. Bom dia, senhor Reginaldo. Bom dia, doutora. Bom dia, né? Me diga uma coisa, o senhor tem algum parentesco, alguma amizade muito próxima, íntima com a dona Rosário, de Fátima? Não. Não, né? Só o conhecimento mesmo lá, aquela...
Tá bom, então. Então, o senhor está compromissado na forma da lei, o senhor não pode faltar com a verdade, tá bom? Deixa eu lhe perguntar aqui, o senhor conhece ela desde quando? O senhor conhece, dona Rosário de Fátima? Olha, tempo exatamente eu não posso lhe afirmar. Assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 Sim, anos? faz muitos anos já isso aí que ela já está lá. Ela comprou de um casal que tinha lá, que era até meus amigos, o seu João e a dona Ana, que moravam lá antes em um bar. Eles tinham um bar antes lá, moravam lá e tinham um bar. Barraca de pau. Mas eles moravam nesse terreno dela, é? Não, moravam exatamente onde ela estava. Nessa área que a irmã, a dona Rosário está. Então, eles... E o bar era do lado? Do lado lá, porque lá é o seguinte, tinha esse terreno lá, doutora, que de lado lá, que era do Felipe, desde o começo, era de uma construtora do Felipe. Aí lá era cercado de arame farpado, e tinha o valdame e tudo, e com o tempo foi quebrando, né? Mas aí era cercado esse terreno lá, da questão, não tem nada a ver com essa área que ela está. A área onde tem o bar, onde ele estava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, até porque, doutora, eu moro também do lado, eu acredito que algum deles aí, o que era dono do terreno, sabe quem está falando, e eu tenho uma área lá, porque se eles ganharem essa questão dessa área lá, tirar ela de lá, eu vou questionar também a minha área da rua, porque eu moro lá há muitos anos e tem essa Não, eu não estou querendo saber disso, eu só quero saber o seguinte, que ela já mora naquele imóvel há muito tempo, né? Já mora pelo menos há o quê? Mais de 2 anos, 3 anos? Eu acredito que seja bem mais. Eu não sei exatamente quanto é, mas é mais de 5 anos. Tá. Ela sempre morou lá, nunca saiu? Sempre morou. Depois que comprou lá da dona Ana e seu João, logo ela passou, ela chegou lá para morar. Ela mora só lá, mora? Mora sozinha. Tem um cachorro lá com ela. E que tipo de atos ela está fazendo ela perder essa posse dela dessa casa? Ela está sendo ameaçada de alguma forma? O medo dela é que ela não tem para onde ir, né, doutora? Ela só tem esse imóvel, essa casinha lá que ela mora. E ela está sendo ameaçada constantemente para deixar o imóvel? É o que ela me falou. Ela falou para a gente lá que ela foi ameaçada. Eu nunca presenciei essas ameaças. Mas ela me falou que foi ameaçada por ele, que mandou tirar a casa de lá. E ela disse, fez essa pergunta: doutor, senhor não sei quem aí, o senhor eu vou para onde? Morar onde? Ela disse, faça sua casa no lixo. Foi isso que ela me falou, né? Eu não presenciei isso aí. Tá bom, então. Doutora, a senhora vai perguntar? É só para esclarecer, Excelência, porque para não ter dúvida, né? Pode perguntar diretamente para ele, doutora. Certo. Lá onde a dona Rosário mora hoje, é o mesmo local onde era o bar antes. Certo, senhor Reginaldo? Sim. Aí o bar era de madeira e ela construiu de tijolo. Ela fez um pequeno cômodo para morar na época e de tijolo. É só aí isso ela mesmo, até hoje. Só para esclarecer que o bar era de madeira, era um cômodo... Deixa que ele é que tem que esclarecer, doutora. Deixa ele falar, tá? Sim, pode falar. Sim, o cômodo de madeira, era de madeira. Ela construiu um pequeno cômodo de tijolo, de alvenaria, e é onde ela habita até hoje, né? Parece que hoje tem mais 2 cômodos lá, que ela vive lá, sozinha. O bar não existe mais, né? Foi? Quando os antigos donos que tinham um bar, quando eles venderam, já acabou o bar. Ela já foi para lá, não tinha mais bar. Aí era só uma casa de madeira, ela já ficou por lá uns tempos, depois ela construiu de alvenaria. Tinha algum terreno do lado desse dela? Não, porque ela está paralelo à avenida, que é a Avenida Saudade, e de lado tem o terreno deles, que é o terreno. Aí na frente, que divide os terrenos, no meio passa uma rua que é uma transversal, né? Que tinha posteamento e tudo, era asfaltado e tudo, passava carro lá e tudo. Depois, com o tempo que a prefeitura abandonou, teve um abandono da prefeitura lá, eles não limparam mais a rua, aí pronto, ficou... E agora a prefeitura está desconhecendo como rua, mas lá era uma rua, uma transversal. Ela passava no meio do terreno deles e do terreno da onde a dona Rosária mora hoje. Tá bom, então. Muito obrigada, tá? Como é seu nome? Reginaldo.
Reginaldo, muito obrigada por você ter prestado esses esclarecimentos, tá bom? Bom dia para o senhor. Nada, disponha. Bom dia para a senhora também. Doutora, está encerrada essa audiência. Os senhores aqui, os senhores não vieram. Peraí, o meu nome. Seu Carlos e seu Lindomar. Seu Carlos e seu Lindomar. Os senhores não vieram com o advogado, né? Então, veja bem. O procedimento vai continuar. Entendeu? Isso aqui foi só uma audiência de justificação para efeito de concessão ou não da liminar, ok? Então, os senhores agora vão ser intimados para contestar essa ação. Aí, eu vou ter a oportunidade, vão falar com o advogado para contestar essa ação dela. Entenderam? Seu Lindomar, seu Carlos, é isso? E seu Lindomar, os senhores entenderam? Entendi. Tá bom? Doutor, então nós vamos iniciar a reunião. Aguarde só um instante, porque ele vai compartilhar aqui a ata com a senhora, tá bom? Certo. Excelência, no caso, a decisão de juntar, a senhora vai usar o áudio? Então, eu vou analisar para dar, tá bom? Ok. Concedeu ou não? Ela já mora, né, no imóvel. Aguarde só um instante. E César? Tá. Pronto, doutora. Pronto. Certo, oi. Doutora Amanda. Está dando para visualizar a ata, doutora Amanda? Estou voltando aqui. Sim, deixa eu só só ver aqui, deixa eu ver. Estou lendo aqui. Pronto. YouTube, disponibilizando o sistema, encerrando. Tá tudo certo, seu César. Ficou concluso, né? Veio concluído para a apreciação da liminar. Tá certo. Tá ok. Tá, obrigada. Bom dia. Está encerrada a audiência? Tá. Bom dia.